What's up, y'all? How you doing? It's your boy Dog from EBF Academy by English Black Friday. And guess what? Today, we're going to talk about golden rules for you to improve your pronunciation. Let's go. Okay, for this video, I've written down here 5 different tips, and I'm going to use both languages, English and Portuguese. So get ready for it. The first tip is understand how the consonants and vowels work. O que quer dizer isso? É para você entender como que as consoantes e as vogais funcionam. Então vamos começar. As consoantes, como o nome diz, são sons que precisam de algo a mais, por isso que é consoante. Então são sons que não vão ser apenas passagem de ar e vibração de pregas vocais. A gente vai precisar de outras coisas, de alguns obstáculos para a passagem desse ar. Assim que as consoantes funcionam. Então, por exemplo, se a gente for fazer a consoante P, a gente precisa da passagem do ar, mas a gente precisa também dos lábios. Por isso que é um som bilabial. Então, para a gente fazer, olha, aqui ó. É o mesmo para B. Uai, teacher, mas espera aí. Ah, entendi. Então os dois são bilabiais, só que um tem passagem de ar e vibração das pregas vocais. Exato. Eles são chamados de sons vozeados. É o B. Agora, o desvozeado não tem vibração das pregas vocais, que é o P. Então, entender como as consoantes funcionam ajuda a gente. Por exemplo, palavras que terminam com M e N em inglês. Para a gente falante de português, isso não faz muita diferença, que a gente fala em. Por exemplo, a palavra também, em, termina com M, só que a gente não pronuncia esse M lá no final. Mas em inglês a gente pronuncia. Por exemplo, se a gente for falar then, é com N, mas them é com esse bilabial que a gente estava falando. Ah, então existem 3 bilabiais? Sim, olha. B. M. Entendeu a importância de saber como que as consoantes funcionam? Porque se a gente souber dessas consoantes, vai ser muito mais fácil para a gente conseguir produzi-las depois. E a mesma coisa acontece para as vogais. Então a gente tem as vogais A, E, I, O, U. Mas será que elas funcionam assim sempre em inglês? Por exemplo, vou pegar a letra A, que é a vogal A. Ah, teacher, mas em inglês fala A. Fala A, mas vamos pensar no Batman, né? O Batman, em inglês, a gente fala Batman. Será que o A de Bat é o mesmo A de Man? Não é. Aqui, a gente fala Bat, A. Então, aquele A funciona como A. E aqui no Man, funciona como A, que é um schwa. Não, peraí, teacher. Então você está me falando que as vogais não soam da mesma forma sempre? Exatamente. E a gente precisa entender que a vogal A, ela produz vários sons. Olha só, a gente pode falar mate, tem som de A. Mas a gente fala bat, que tem som de A. Mas a gente fala car, que tem som de A. A gente fala várias coisas e essa mesma vogal vai ter sons diferentes. Entender isso é muito importante. So that was the tip number 1. Let's go for the tip number 2. And the tip number 2 is train your muscles to produce those sounds. Treinar os músculos para produzir esses sons? Exatamente. Nós temos vários músculos na nossa face, no nosso rosto. E a gente precisa treinar esses músculos, porque tem sons que a gente não produz em português. Por exemplo, o TH, o famoso TH, que é o the. We don't have the sound in português. Então, olha só, colocar a língua, né, no meio dessa arcada dentária aqui, não é um movimento comum e natural para nós falantes de português. Então, o que acontece? A gente precisa treinar, colocar a língua para fora, the. Aquele R, que é um R que é chamado de retroflexo, ou bunched R, que é um R que puxa a língua para trás. Algumas partes do Brasil conseguem fazer isso naturalmente. Por exemplo, São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro, Goiás, eles têm esse som
que é muito comum para eles. Só que eu, que sou falante de português de Belo Horizonte, a gente não fala esse O nosso R é o H, então a gente fala porta, ao invés de falar porta. Ah, mas quando eu falo inglês, take a look at this. I'm going to talk to you in English, and we are going to have a conversation. Eu precisei treinar isso, eu precisei jogar minha língua para trás para fazer esse R retroflexo. Então a gente precisa treinar alguns músculos. Então existem alguns exercícios. Sabe aquelas pessoas que vão cantar e elas fazem uns exercícios? Esses treinamentos, eles são muito importantes para você treinar os seus músculos faciais para quando você for falar inglês. Sound good? Let's go for the next tip. All right, the next tip is very simple, but it's very important. Use a mirror. Oh, é retroflexo, ó. Mirror. Use a mirror to understand how your mouth, how your mouth and your tongue work. Então é para você usar um espelho para você entender como que a sua boca e a sua língua funcionam. E por que que isso é importante? Depois que você já entendeu como as consoantes funcionam, como as vogais funcionam, você já começou a treinar seus músculos faciais para produzir esse som, agora você vai testar. Então é olhar no espelho mesmo e falar assim, não, peraí, deixa eu ver se meu TH tá funcionando. This is really nice. That is cool. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. And the Grammy goes to Random Access Memories Daft. Ah, legal, ó, o TH tá funcionando certinho. Peraí, deixa eu ver o R, deixa eu ver. Door. Open the door. Ó, TH e R retroflexo. É isso, é treinar e para você se observar mesmo, para você ter um feedback na hora. Self-feedback, self-assessment, que é um auto-feedback e uma avaliação, uma autoavaliação, self-assessment, ok? So the next tip is get to know about the IPA, o famoso IPA. Mas o que é IPA? É um negócio da cerveja lá, para eu estudar cerveja, teacher? Não, esse IPA aqui é diferente. IPA stands for International Phonetic Alphabet, ou seja, o alfabeto fonético internacional. E por que ele é internacional? Porque o mundo inteiro usa. E aí é muito fácil para a gente saber como que as palavras vão ser pronunciadas. Mas isso é muito legal quando você está usando um dicionário. Você vê uma palavra nova lá, sei lá, a palavra é caos. Caos em inglês é diferente. Aí você diz assim, não, cara, como é que fala caos? Escreve chaos, C-H-A-O-S, chaos. Como será que pronuncia isso? Aí vai ter esse símbolo fonético aqui, ó. What? E aí, como é que você lê agora? Essa é a importância desse símbolo fonético. Aí que você vai olhar e falar assim, olha aqui, peraí, esse som aqui é o de K, esse aqui é o A, então você fala K. E esse aqui, ó, que doido, esse O tem som de A e o S tem, o Szinho aqui tem som de S. Chaos, chaos. Que doido, então não é K-O, não, K-O é outra coisa. Chaos, chaos. Saber esses símbolos fonéticos é muito legal para você ter autonomia, ter independência de olhar e falar assim, ó, essa palavra se pronuncia assim. E falando nisso, é um segredo do Papa. O Papa não fala aquele tanto de língua. Ele sabe símbolos fonéticos. E aí, quando ele recebe o que ele precisa falar, às vezes vem só com símbolo fonético. E a gente consegue pronunciar qualquer coisa usando símbolos fonéticos, porque eles são internacionais. Sound good? Alright, let's go for the next tip. Remember when I was here and I was looking in the mirror and I was singing a song? I'll have nothing, nothing, nothing if I don't have you. Exatamente. Se eu não tiver vocês aqui, fica difícil, né? Então já dá o like no vídeo, já se inscreve no canal, já manda esse vídeo aqui para alguém que precisa saber disso. E não se esqueça de notifications. Tem um sininho aqui, só você clicar toda vez que a gente lançar um vídeo, aí você vai poder assistir em primeira mão, porque você vai receber uma notificação. Sound good? Next tip is, olha só essa aqui que legal. Sing and practice shadowing. Ai, teacher, peraí. Sing é cantar.
Practice shadowing, praticar sombreamento. Shadow é sombra, né? Shadowing, sombrear, é o que? Colorir? Não. Esse sombreamento aqui é sombreamento de fala. Então você tá assistindo um filme lá, aí o cara tá falando assim, ó, Luke, I am your father. E você tá aqui, ó, Luke, I am your father. Doido, você tá fazendo o sombreamento da fala. É como se a fala tivesse um eco e você tá seguindo, pronunciando. Então o cara fala assim, ó, Today we have a very important mission. E eu sei aqui, ó, Today we have a very important mission. E aí você vai fazendo o sombreamento dessa fala, o eco dessa fala. Então quando você pegar algum vídeo para você assistir, faça esse sombreamento de fala. Você vai ficar brincando. Ah, teacher, mas eu não entendo o que eles estão falando. Não é para entender agora. Teacher, mas o vocabulário que eles usam lá é muito difícil. Nossa, assim, eu tava assistindo Big Bang Theory e aí os caras usam assim, nossa, palavras da ciência lá que eu não faço a mínima ideia. Eu também não. Só que eu faço só o sombreamento da fala. É repetir o que a pessoa fala. A pessoa pode estar falando sobre tema que você não faz a mínima ideia, mas agora não é para você aprender vocabulário, não é para você saber o tema, não é para você entender contexto, não é para fazer isso. É sombreamento de fala. Pronúncia. Sound good? Alright. And the last one, que já veio junto com essa, é cantar. Então, quando eu fiz isso aqui, olha, I have nothing, nothing, é a música da Whitney Houston. E olha só, eu comecei a observar como que ela estava falando nothing. E aí, como você já está olhando no espelho, né, que é aquela dica anterior, que você vai olhar, você vai ver que ela não fala nothing, nothing, nothing. Você vai falar nothing, nothing, nothing. Olha, no espelho eu consigo ver a minha língua aqui, porque eu já treinei meus músculos, né, para jogar esse TH aqui, ó, thing. Tô olhando no espelho para eu ter o meu próprio feedback. E o que eu tô fazendo? Cantando. E por que eu tô cantando essa música? Porque eu gosto é dessa. Se você gosta de Rolling Stones, canta Rolling Stones. Se você gosta de 50 Cent, canta 50 Cent. Dua Lipa, canta Dua Lipa. E assiste o vídeo que eu fiz sobre a música da Dua Lipa. And thank you very much for watching this. I hope you enjoyed the 5 tips to improve your pronunciation. See you in the next video.